Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé, que o teu coração se encha de alegria nessa manhã. Eu quero pedir para que você vá escrevendo aí da onde você é. Enquanto isso, eu vou sabendo quem vai entrando, vai me contando da onde você é e a gente vai podendo formar esse grande corpo de Cristo. E assim também o Instagram ele vai distribuindo para as pessoas, então conta aí da onde você é, deixa eu te ver. Bom dia, Dona Elaine, de Igaraçu, Adri, bom dia, Itapetininga, Aline. Comece a escrever aí a sua cidade, de repente tem alguém da sua cidade que tá vendo você aí, né? Que você possa também escrever. E tá aí, ó, mais uma de Itapê. Bom dia, Porto Belo, Santa Catarina, seja bem-vinda, Luci. Santos, Vila Velha, Piraju, muito bom, Thaís, ganhei um presente seu, maravilhoso. Lençóis Paulista, São Paulo, muito bom, muito bom. Vai escrevendo de onde você vem, você que já tá aqui, começa a mandar os aviãozinhos, Piraju, começa a mandar aviãozinho para as pessoas que ainda não chegaram aqui. Deus tem mais hoje. Que você possa falar com teu Deus nessa manhã. Oh Senhor Jesus, nós queremos estar na sua presença. Não me deixe ter, se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Canta pro Senhor nessa manhã. O que você não ama, não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Canta pro Senhor. Ah, Senhor, nós queremos ir aonde o Senhor for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Canta pro seu Deus. Canta para Ele, Senhor, nós não queremos andar aonde o Senhor não estiver. Coloca os nossos pés e a nossa cabeça onde o Senhor está. Ah, Senhor, nós queremos ser como o Senhor é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir. Abre os nossos ouvidos nessa manhã, Senhor. Dá-nos um coração obediente. Dá-nos pés posicionados para te seguir. Dá olhos, Senhor, para que nós te vejamos. Ah, Senhor, canta para Ele. Onde você for, eu quero estar. Onde você está, eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Não interessa se você tá rouca como eu, mas que você possa declarar pro teu Deus nessa manhã. Eu quero ir aonde você for, eu quero estar aonde você estiver. Ah, Senhor, eu quero ser como você é. Eu não quero mais ser ranzinza, eu não quero mais ser
uma pessoa que fica chateada com as coisas. Eu não quero ser mais aquela pessoa reativa. Não, Senhor, eu quero ser como você é. Eu quero ser como você é. Declara isso nessa manhã. Senhor, eu quero ser como você é. Eu quero amar cada um como você ama. Nos capacita, Senhor, a amar. Tantas pessoas difíceis, tantas pessoas que às vezes nós ficamos ressentidas, mas nós queremos te pedir nessa manhã, Senhor, nós queremos amar como você ama. E agora peça para Ele, coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, dá-me ouvidos para te ouvir. Dá-me ouvidos para te ouvir. Eu quero te ouvir, Senhor. Dá-me ouvidos para te ouvir. Nós temos escutado tantas coisas, tantas pessoas. Nós temos dado ouvido a tantas baboseiras que têm nos tirado do prumo. Mas nessa manhã nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos ouvidos para te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Mas nós não queremos te ouvir como aqueles que não sabem quem está falando. E por isso, entra por um ouvido e sai pelo outro. Senhor, nós queremos um coração para te obedecer. Senhor, nós queremos um coração obediente. Um coração para obedecer. Fale com teu Deus: Senhor, eu quero um coração para te obedecer. Um coração para te obedecer. Senhor, me dá pés para te seguir. Senhor, me dá pés para te seguir. Porque depois que eu ouvir, depois que o meu coração for obediente, eu não quero ficar parado mais. Eu quero pés para te seguir. Eu quero olhos para ver tudo que o Senhor vai fazer. Ah, Senhor, obrigada. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. É o que nós te pedimos. Nós queremos ter olhos para te contemplar. Nós queremos ver o que o Senhor está fazendo. Nós queremos aprender a olhar com o olhar do céu. Nós não queremos enxergar apenas com o nosso olhar das circunstâncias. Porque o nosso olhar das circunstâncias tem nos tirado o prumo. Sabe? Às vezes você começa o dia cheio de fé. Às vezes você vai na igreja e sai queimando de fé. Às vezes você vai num café com fé, numa formação de mulheres de fé, e você sai com aquela fé. Mas basta uma situação que acontece fora do teu plano, que você se desespera. Basta uma situação que não está debaixo do seu controle, que você fica nervosa, que você já fala alto. Basta uma situação que não acontece conforme o seu planejamento e você perde o prumo. E quando nós perdemos o prumo, as nossas emoções, elas começam a ter um bug no nosso cérebro. A neurociência fala que começa a fazer assim dentro do seu cérebro. Bé, 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 bé. E você acha que deu errado e agora você libera a adrenalina. A sua resposta é curta, é rápida. E você nem enxerga aquilo que Deus está querendo te mostrar. Porque você tá bé, 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 bé. Você não enxerga o que Deus está querendo te mostrar. Esse domingo eu estava falando sobre a passagem de Madalena, quando ela chega para encontrar o corpo de Jesus, porque ela queria passar ali, né? Os perfumes, ela já tinha programado o que ela queria fazer. Nós mulheres somos seres que sempre olhamos no depois. Nós já ficamos programando, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. Você tá aqui, você já tá ali com a sua cabeça a 1000 por hora, né? Nós nunca ficamos na caixinha do nada, porque nós ficamos cheias de futuro, decidindo o que vai acontecer.
Mas o problema é quando a gente começa a colocar a nossa presunção de que vai ser do jeito que a gente quer. Madalena não tinha planejado algo ruim. Madalena não tinha planejado algo ruim, ela estava indo lá para honrar o corpo do Senhor. Ela não tinha planejado algo ruim. Mas o plano de Deus era outro, muito melhor do que o dela. Eu quero te convidar nessa manhã a você contar para tua alma de uma vez por todas que o plano de Deus é muito melhor que o seu. O plano de Deus é muito melhor que o seu e Ele está no controle, não você. Não tente sentar na cadeira de Deus, porque a verdade é que você não controla todas as circunstâncias. E a hora que elas saem do seu controle, você entra em desespero. Você fala, mas o meu planejamento era bom, mas o plano de Deus é melhor e você precisa descansar nesta realidade. Madalena chega no túmulo. Madalena chega no túmulo. E como não está conforme o plano dela, de que ela ia perfumar o corpo do Senhor, ela entra num estado de desespero. Dá um bug no cérebro dela. Ela não enxerga nada. Ela começa a ser reativa. Ela perde a visão. Ela acha que roubaram o corpo do Senhor. Mas olha só, o lençol estava dobrado. Tinha 2 homens sentados. Você já pensou que tem um ladrão que ficou lá sentado? De branco. E não tem cara de mal. Ela não enxerga nada. Porque quando você está focado só no seu plano, você para de enxergar as coisas que Deus está te mostrando. Tinham sinais claros de que Deus estava agindo ali. Mas ela estava tão presa na forma dela que ela já não via. O lençol estava dobrado. Ninguém vai assaltar uma casa e deixa o lençol dobrado. Ela está olhando mais para o plano dela do que para a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse que ele ia ressuscitar no 3º dia. E o lençol dobrado era um sinal, na tradição judaica, quando alguém termina uma refeição, joga-se o pano em cima da mesa para dizer, pode retirar que eu não vou voltar. Mas quando eu vou levantar da mesa e eu vou voltar ainda, eu dobro o guardanapo para dizer, eu vou voltar, não tire a mesa. Jesus dobra os lençóis, dizendo, eu vou voltar. Jesus dobra os lençóis e diz, eu vou voltar. Era o símbolo, era o sinal. Mas ela não vê nada, ela está atordoada, ela começa a chorar, ela começa a gritar, ela vai de dedo. Onde que botaram ele? Fala que eu vou buscar, não interessa quem é. Entende? Porque quando sai do seu controle, você começa, então, a ter reações curtas e rápidas, pouco estratégicas. E aí você começa a falar de uma maneira grosseira. As suas emoções começam a ficar desordenadas. E você para de enxergar. Você para de enxergar. Nós precisamos entender que nossa visão precisa estar à altura de Deus e não das circunstâncias. Fé é a certeza do que não se vê. Então, como eu tenho certeza se eu não estou vendo? Porque eu confio no caráter daquele que prometeu. E eu ando segundo o que ele me diz e não segundo o que eu estou vendo. Nós somos uma geração do hipercontrole, nós controlamos tudo o tempo todo. E quando algo sai do nosso controle, nós entramos em desespero. Mas o contrário de controle não é descontrole, é confiança. Eu quero dizer para você que essa não era a palavra que eu tinha preparado para hoje, mas talvez Deus está querendo falar com você em específico nessa manhã e dizer, eu não perdi o controle.
Nós fomos chamados de mulheres de fé num tempo onde existia uma pandemia e o homem do controle, a nossa geração que controla tudo, que prevê tudo, de repente, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Mas Deus, ele diz, o que tem pra você não é descontrole, é fé. Existe um lugar onde você foi tecido antes. Você foi tecido antes. Existe um lugar onde as coisas começam e se cumprem, chamado Palavra de Deus. Então, antes de você começar a ficar rodando que nem barata tonta nas circunstâncias, você precisa parar e falar, Senhor, o que você tem a dizer sobre isso? Eu já contei para alguns de vocês, né? Quando minha mãe me ligou dizendo, o papai não responde, o papai não responde. Eu liguei para minha irmã primeiro e falei... Ela falou, liga para todo mundo que faz oração. Para todas as nossas amigas de oração, eu liguei para todas as pessoas. Mas depois eu parei e falei, Senhor, eu estava desesperada, era o meu pai. E eu disse, Senhor, eu não me movo pelas circunstâncias. Eu me movo pela tua palavra. Eu preciso de uma palavra. Nós precisamos saber puxar o freio de mão das nossas emoções e dizermos para nós mesmas, eu não ando pelas circunstâncias, eu ando pela palavra. Porque se eu sei o que a palavra diz e que ela vai se cumprir, eu não preciso ficar atordoada no meio do caminho. E naquele momento, a minha Bíblia, que tinha 1480 páginas, eu abri numa página que estava escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não estava escrito que o meu pai não iria morrer. Não estava escrito que ia ser como eu queria, que o meu marido ia chegar lá e ressuscitar o meu pai. Não estava escrito, estava escrito, eu sou Deus. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não perdi o controle. Aquieta. Eu estava desesperada, claro, mas a palavra de Deus para mim não era um conselho. Fica quietinha, não era isso. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem e naquele momento a minha alma quietou. Ele deu uma ordem à agitação das minhas emoções e eu recebi uma paz que excede todo o entendimento. E uma única confiança, Ele é Deus, Ele sabe. Ele está no controle. Então eu queria te chamar nessa manhã a não ser alguém que fica andando pelas circunstâncias, desesperado pelas informações e principalmente reativo pelas suas frustrações. A palavra de Deus diz que os planos de Deus não são frustrados, não os seus e os meus. Os planos de Deus. Então nós precisamos aprender a olhar de drone. Nós precisamos aprender a olhar com o olhar dele. E aí nós poderemos ser como Esaú, que está vendo uma cavalaria de guerra chegar para buscá-lo, mas está tranquilo tomando uma xícara de chá. Ele não está negando as circunstâncias, ele está vendo as circunstâncias, mas ele não olha apenas com olhos naturais. O seu discípulo está desesperado e fala, viu, você vai ficar aí de boa tomando essa xícara de chá. E ele diz, Senhor, abre a visão dele para que ele veja. Para que ele veja. E a hora que ele olha para cima, ele vê uma cavalaria no céu muito maior do que a que estava na terra. E a Bíblia diz que uma nuvem toma aquela cavalaria e eles se perdem. E nada acontece. Com este Eliseu. Eu falei Esaú, né?
perdoem, com Eliseu e o discípulo dele. Com Eliseu. Aprenda a ter olhos de fé. Não se mova pelas circunstâncias, se mova pela palavra. Porque as circunstâncias vão ficar mudando o tempo todo. A palavra não. A palavra não. Então nós precisamos ter essa coragem de nos mover pela palavra. Eu vou entrar no que eu tinha preparado para hoje, mas eu quero muito exortar o teu coração que tem sido agitado pelas circunstâncias. O teu coração que tem oscilado tanto entre ter fé e não ter. O seu coração que tem tantas vezes feito você ficar como um menino, a Bíblia diz, né? Sendo levado pelo vento para lá e para cá, sendo levado pelas circunstâncias. Amadurecer na fé é nós termos uma firmeza, uma âncora em Cristo e na palavra dele, e o que ele disse vai se cumprir, e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e nós precisamos andar segundo essa visão. Que o teu coração hoje você possa pedir essa graça para Deus, e que você decida a puxar um freio de mão das suas emoções e dizer: eu não me movo pelas circunstâncias. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. O que o Senhor tem, meu Deus. Eu quero ler uma palavra que está em 2 Samuel 11 e diz: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Eu quero ler o versículo que está antes dele. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando. E essa mulher era muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era a mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada. Então voltou ela para sua casa. E a mulher engravidou e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Aqui eu quero falar algo sobre essa palavra. Eu quero falar sobre como nós nos perdemos no caminho. Nada, nenhum móvel cai do dia para a noite. Nós vamos deixando os cupins entrarem. Nada acontece sem um processo. E eu queria falar do primeiro gatilho que nós precisamos estar atentos. Nós estamos falando aqui sobre a falta de posicionamento de Davi. Esteja aonde é para você estar. Se a palavra pecado, que significa errar o alvo, a primeira coisa para que nós possamos acertar o alvo precisa ser a nossa posição. Então eu vou ministrar sobre Davi nesses dias e eu queria muito que você pudesse entender algo importante aqui. A primeira coisa é que eu vou contar uma história breve para você. Diz que tinha um homem que ele queria muito ser um arqueiro, né? Ele queria muito ser bom no ofício do arco e flecha. E por isso ele chegou lá e ele ficou mirando um tempão. Ficou mirando ali no alvo. E a hora que ele atirou a flecha, ele errou. Veio o mestre arqueiro do lado dele e soltou a flecha certinho no alvo. O aprendiz fala: não acredito, né? Como assim você... Eu fiquei um tempão aqui mirando e não acertei. E você, assim, já acertou?
Como pode? E então ele fala pra ele, eu posso te ensinar a ser um arqueiro. E ele fala, eu quero. E aí ele falou, então solta o arco e a flecha. Não, mas você não vai me ensinar a ser um arqueiro? Como assim solta o arco e a flecha? É, solta o arco e a flecha. Nós vamos começar o treinamento. Mas eu quero acertar o alvo. Ele falou, então nós vamos começar o treinamento. E ele falou, hoje nós vamos trabalhar a tua posição. E ele começa a trabalhar aquele homem, a posição dos pés dele. Depois a respiração. A postura. Depois, onde está a mente dele. E ele começa a trabalhar aquele homem. Até que um dia ele fala, pega o arco e a flecha. E a hora que ele pega, ele fala, tira. E ele acerta no alvo. Essa é uma história onde esse arqueiro ele vai dizer, muitas vezes, nós esquecemos de que nós somos peças fundamentais para acertar o alvo. E a primeira coisa que o arqueiro ele começa a trabalhar naquele homem se chama posicionamento. Nós temos errado o nosso alvo porque não estamos posicionados. A primeira coisa que acontece aqui com Davi nessa palavra é que era o tempo onde os reis deveriam ir para a guerra e Davi estava deitado. Então eu quero chamar a tua atenção de que começa-se uma grande tragédia na vivência de Davi por uma posição errada. Eu quero te convidar a você pensar se você tem estado no lugar onde Deus te mandou estar. A nossa geração, uma geração que quer estar sempre num outro lugar, fazendo uma outra coisa. É uma geração que está sempre correndo, mas que pouco para e pergunta a Deus, onde você quer que eu esteja? A gente tem sempre um alvo para chegar, a gente tem sempre algo para fazer, a gente tem sempre uma conquista. E aqui, o exército de Davi estava ganhando. Às vezes tem coisas que estão sendo bem-sucedidas no seu trabalho, às vezes até a sua família tem coisas que estão andando bem. Mas Davi estava perdendo o alvo. O exército estava ganhando na batalha, mas Davi estava perdendo uma guerra para ele mesmo. A primeira guerra que nós podemos perder, e é a mais séria, é a guerra para nós mesmos. Davi deveria estar na guerra e ficou deitado. Quantas vezes o Espírito Santo me cutuca? Jay, agora você não devia estar no celular, você devia estar sentada lá para receber o teu marido. Deus me cutuca. Quantas vezes você não tinha que estar sentada no sofá, você tinha que estar de joelho. Você não tinha que estar nessa roda de conversa, você tinha que estar posicionada no trabalho. Preste atenção, porque errar o alvo começa por uma falta de um posicionamento. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E a ordem era, coma de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não comeram de todas as árvores do jardim. Porque se eles tivessem comido de todas as árvores do jardim, não ia nem sobrar fome para querer desejo, para querer olhar para aquela árvore. A mesma coisa com Davi, se ele estivesse na guerra onde era para os reis estarem, ele não ia olhar para uma mulher que não era para ser olhada. Então, hoje eu quero falar comigo e com você, porque essa palavra também é para mim, sobre os nossos posicionamentos. Aonde Deus deseja que você esteja.
E aí eu quero falar sobre 3 coisas sobre o nosso posicionamento. O primeiro é aonde os reis estavam. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o nosso posicionamento é sobre quem a gente é. Você não vai saber aonde você deve estar se você não souber quem você é. Para quem acha que é qualquer lugar serve. E agora eu quero lembrar algumas coisas sobre você. Pense e peça para que Deus te revele aspectos importantes sobre a sua identidade. E agora eu quero chamar algumas coisas. A primeira é: você é filha de Deus. Aonde uma filha de Deus deve estar. Aonde uma filha do rei deve estar. Outro dia, uma mulher de fé, ela me disse: Fernanda, eu só quero paz. Eu falei: não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer de você. E deixa eu te contar, você acabou de me mostrar a sua história. E você é uma general do reino. Você é uma general do reino. Essa paz zen aí que você quer ficar não tem a ver com quem você é. Um general vai estar na batalha. Um general vai estar na batalha. O que você precisa saber é que você já tem a vitória. Então a tua paz excede todo entendimento. Mas essa paz, essa tranquilidade de ficar relaxado no sofá não tem a ver com quem você é. Então eu quero chamar a tua atenção, porque hoje nós somos muito tragados a ficar passivos, sentados, numa privada, demorando no banheiro para mexer no seu celular, no meu celular. Ou sentados, mexendo de uma forma quando você tinha que estar posicionada. Aonde filha do rei está. Estabelecendo o reino. Falando coisas de reino. Construindo a tua casa. Você é uma mãe. Deus te deu esta missão de liberar identidade e destino. Então, onde é a tua posição? Olhando se cada coisa que os seus filhos estão fazendo, eles vão poder chegar no destino aonde Deus determinou. Não é só sobre eles terem sucesso no vestibular. Sobre qual comida está alimentando a mente deles, sobre a identidade deles. Você é guardiã de identidade e destino. Não fique no celular ou em qualquer outro lugar quando você tinha que estar posicionada. Nós estamos sendo tragadas, como Davi. Sabe por quê? Porque estamos ganhando na guerra. Não estamos com grandes problemas. Mas nós não devemos só ficar posicionados quando nós temos problemas. Nós devemos ficar posicionados porque somos reis. Porque Deus nos confiou posições de governo. Você é uma esposa. Deus te deu o ministério do casamento. Então não fique criticando quando você deveria estar edificando. Não fique dando desculpas quando você precisava estar posicionada. Menina, sabe? Quando eu casei com o João, ele assistia Jornal Nacional. E eu sempre fui super trabalhadeira, cheia de projeto. E pra mim, sentar pra assistir Jornal Nacional era um desperdício. Ficar sentada assistindo Jornal Nacional. Mas eu precisava estar ao lado dele e mostrar que as coisas dele também importavam pra mim. Era muito mais fácil eu falar, não, eu preciso ficar fazendo meu projeto lá. Mas eu preciso destinar. Não esteja num lugar onde não é para que você está.
Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre posicionamento. Saiba quem você é. Lembre quem você é. Para que você não se perca no caminho. Davi não estava num lugar que o lugar era um lugar muito errado. Talvez você fale, mas eu não tô no bar. Eu não tô comprando no shopping. Eu não tô. Eu quero confessar um pecado para vocês. Ontem eu tava comprando uma roupa. E eu senti, a hora que eu comprei a roupa, dedinho aqui, ó, no celular, que eu vi que uma roupa que eu queria tava na loja, entrou em promoção, fui comprar. E na hora eu senti que eu tava no lugar errado. Era pra eu estar em oração e eu tava lá comprando um negócio. Eu me senti envergonhada a hora que eu acabei de fazer, porque eu sabia que não era pra eu estar lá. Não era pra eu estar lá, eu não tava fazendo nada de errado exatamente. Mas o erro é estar num lugar onde não é pra você estar naquele momento. Davi passou muitos momentos na casa dele. Mas naquela hora não era pra ele estar lá. Então nós não estamos falando sobre ambientes errados. Nós estamos falando de que naquele momento o errado é você não estar no lugar que Deus determinou que é para você estar. Então a primeira coisa é, Senhor, me lembra de quem eu sou, para que eu esteja posicionada aonde eu devo estar. Ele era rei. E ele não estava onde os reis deveriam estar. Naquele momento. A segunda coisa é que Davi, ele tá num momento de um posicionamento passivo. Apenas do desejo. Tô deitado, eu quero ficar deitado. Ele tá num lugar de não quero ir pra guerra. Ele tá num lugar confortável. E agora eu quero falar sobre isso. A segunda coisa é sobre a nossa posição de conforto. Muitas vezes nós queremos só ficar num lugar confortável. Você não vai pedir perdão porque, é desconfortável. Você nem se ajoelha, você faz oração sentado, porque esse ajoelhar é desconfortável. Porque ir, até uma pessoa, até a igreja fazer oração é desconfortável. Faça online mesmo. Nós somos uma geração que, em nome do conforto, nós estamos dando voz apenas ao prazer e não ao compromisso. Nós temos perdido o comprometimento. E nós temos ficado flácidas na alma. Sabe o que é isso? Sem firmeza. Quando eu só quero confortável, eu não tenho firmeza. Fernanda, mas eu não posso querer o conforto. Claro que você pode. O que é errado é você não querer só o conforto. Eu quero só o conforto. Davi estava deitado. Não era a hora dele ficar deitado, ele estava deitado. Às vezes a gente quer só o conforto, só a posição confortável. A gente não quer nada de desconforto. Alguém falou uma coisa desconfortável, a gente bloqueia. Alguém chamou a gente para algo que você precisa fazer um pouco mais de esforço. Ai, não vou. Ai, tá frio. A gente não quer enfrentar nenhum desconforto. Deixa eu te contar, assim é fluxo, não é exercício. Quando as coisas acontecem do jeito que a gente queria, só vai. Mas quando não, a gente se exercita e aí a gente cresce. A gente cresce. Você não fica estressada quando você vê que tá tudo flácido. Mas se você não exercita, vai ficar flácido mesmo. Se você não exercitar a sua alma, você vai ficar flácida. Por que a gente faz jejum? A gente exercita a alma. Você tá contando que não é tudo que eu quero que mais importa.
É quem o Senhor é o desfrute com Ele. Ah, se Davi não tivesse deitado. Eu penso que se Davi tivesse ajoelhado aqui, ele não ia pro terraço. Eu penso que se Davi tivesse se posicionando, fazendo aquecimento para ir pra guerra, ele não ia pro terraço. Então, muitas vezes, nós vamos de encontro com o pecado, porque estamos no lugar apenas alimentando prazer, 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 prazer. O que eu quero, na hora que eu quero, é o que eu quero, na hora que eu quero, é o que eu quero, na hora que eu quero. E aí eu não tenho firmeza para fazer o que precisa ser feito. Nós estamos diante de uma geração e de um tempo onde nós estamos sendo treinadas a fazer o que queremos, na hora que queremos e só. Uma geração flácida, sem garra, que não faz o que precisa ser feito. Hoje eu e você nos levantamos porque precisamos levantar. Porque precisa fazer o que precisa ser feito. É diferente você descansar depois com missão cumprida. E você evitar a missão, porque ela vai te gerar desconforto. Rubem Alves vai dizer que um grão entra na ostra e aí ela vai fazendo um muco para se proteger e dali surge a pérola. Os desconfortos nos treinam, nos fazem crescer, nos forjam. Davi, ele estava dando vazão só o que ele queria. Não quero ir para a guerra, quero ficar deitado, quero aquela mulher, entendeu? Quando você não se disciplina a ter domínio próprio, a saber a diferença entre o que você quer e o que você quer mais. Entre aquele prazer imediato e você poder ter a vivência depois de missão cumprida. Você vai de pedacinho em pedacinho, indo mais longe do teu alvo. É a hora que você vê, você vai tentar consertar uma coisa, gerando outro problema. Consertar um problema, gerando outro problema. Porque você não encarou o que precisava ser encarado. Não fique deitado. Não fique só querendo o confortável. Tenha disciplina para encarar o desconforto. E para fazer diferente. Diferente. E terceira, dependendo de onde você está posicionado, vai ser a direção da sua visão. Se você estiver posicionado aonde Deus te chama, você vai ter visão do céu. Se você não estiver posicionado aonde Deus te chama, você vai ter visão das coisas. Adão e Eva não se posicionaram para comer as árvores do jardim. E aí, a serpente mostra para eles uma visão que parece mais saborosa. Entenderam? Se você não estiver posicionado, olha a sua cabeça. Ela não olha o contrário da onde você está posicionado. Ela olha na direção de onde você está posicionado. Se você não olha para onde você está, se você não está posicionado no lugar onde Deus te quer, você não vai enxergar o que Ele quer para você. Então, lembrando da primeira palavra que eu trouxe, porque Deus queria falar com alguém que talvez está com o coração agitado aqui, se posicione no lugar certo e você vai ter a visão do céu. Não fica sambando nas circunstâncias, que você só vai enxergar as coisas distorcidas que não são para você. Podem até parecer boas, mas não são as melhores. Então, não negocie aquilo que Deus já tem para você, aquilo que Deus liberou para você. Esteja posicionado para que você veja o que Ele quer que você veja. Amém? Amém? Tem muito mais. Essa é uma passagem que eu amo. Mas hoje Deus queria falar sobre posicionamento. Sobre posicionamento da nossa emoção. Sobre posicionamento de estarmos onde Deus deseja que nós possamos estar. E aí as nossas emoções vão estar alinhadas. O nosso ânimo vai estar alinhado. O nosso ânimo vai estar alinhado. A nossa identidade vai estar sendo realizada.
E no final você vai poder descansar, porque a fé também é descanso. Mas é um descanso de missão cumprida e não de não quero cumprir a missão. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero te apresentar todos os homens e mulheres que estão aqui nessa live, Senhor. E nós temos sido tão flácidos, tantas vezes treinados a querermos só o que nós queremos na hora que nós queremos. Desde as mínimas coisas, Senhor, nós temos pressa para a nossa vontade acontecer e nós temos nos perdido da tua vontade. E é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Davi parecia que ficar na cama era muito melhor do que estar na guerra, mas depois que todo o ruim aconteceu, talvez ele tivesse pensado, meu Deus, como era melhor eu estar na guerra. Ah, o Senhor nos poupa, o Senhor nos livra, o Senhor se adianta. Senhor, abre a nossa visão e nos ensina a estarmos posicionados em quem o Senhor nos chamou para ser, no lugar aonde o Senhor determinou que nós estejamos, para que a nossa visão esteja alinhada com o Senhor, para que as nossas emoções estejam alinhadas com o Senhor, para que as nossas ações estejam alinhadas com o Senhor. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus, nos dá um posicionamento novo nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos, que o Teu Espírito Santo grite em nós quando nós saímos do alvo, Senhor, para que nós possamos estar firmes e realizar o que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero te convidar a fazer parte da formação, né, que a gente tem em todas as cidades. Se a sua cidade não está tendo uma formação ainda, a formação desse ano se chama Intimidade com Deus. Se você não está ainda dentro desta formação, que você possa escrever, né, pra gente. A gente coloca você em contato com as facilitadoras, com as embaixadoras da sua cidade. Ou, se ainda não estiver na sua cidade, você vai poder fazer online. Tem um time online aí, tem até 8 países fazendo essa formação. Então, é uma formação sobre intimidade com Deus, não tem custo nenhum. E eu escrevo essa formação e são módulos para que você vá se tornando mais íntimo de Deus, um Deus de perto e não de longe, um Deus que fala com você, um Deus que você tá ali construindo em parceria com Ele. Então, o módulo deste mês é a intimidade tecida no secreto, né? Então é onde você vai debruçar e vai ter ali exercícios práticos para construir o seu secreto, ter intimidade com Deus. Então, escreva aqui no nosso direct se você ainda não faz parte de nenhuma formação e fique atento e em oração, porque nós já vamos em breve anunciar sobre a data e o local do nosso spa. A gente está aqui fechando as negociações, então fique em oração para que seja tudo do jeito de Deus e você possa estar com a gente nesse nosso encontro no UAU, né? Aonde a gente cuida da mente, do corpo e do espírito. Um dia para cuidar da tua mente, do teu corpo e do teu espírito. Um mergulho, né? Porque a palavra spa quer dizer cura pela água. Então é um mergulho nas águas de Cristo para que você possa ficar renovada no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A gente vai anunciar em breve aí as inscrições, a abertura, a data e local. Fique em oração e já enche seu coração de expectativa. Um beijo grande.